Olá! Nesse pequeno vídeo, nós vamos ver a sequência técnica do retratamento endodôntico como atividade que a gente vai realizar essa semana no laboratório e como um preparo de um resgate teórico e que vai servir de norte para as nossas atividades clínicas. Então, como objetivos da presente aula, a gente vai reconhecer quando é necessário realizar um retratamento endodôntico e conhecer os passos operatórios para o retratamento endodôntico. Como referências para o estudo, nós temos o livro do professor Hélio Pereira Lopes, quinta edição, e o livro do professor Carlos Estrela, Endodontia Laboratorial e Clínica. Então, no livro do professor Hélio, o capítulo 18, Tratamento do Fracasso Endodôntico, recomendamos como leitura e como estudos deste assunto. E um guia no livro Endodontia Laboratorial e Clínica, que fala dos passos operatórios do retratamento endodôntico da mesma forma com as causas do fracasso endodôntico. Então vem a pergunta, por que a gente faz o retratamento endodôntico? Né? Então, inicialmente, é interessante a gente conhecer as causas das lesões pós-tratamento. Nesse pequeno esquema, extraído do livro do professor Hélio Pereira Lopes, quinta edição, nós vemos que a gente pode ter uma condição de uma lesão persistente, do qual foi feito um tratamento endodôntico, e a lesão persistiu. Você pode ter, às vezes, uma lesão emergente, ou seja, você faz o tratamento endodôntico e depois, posteriormente, a lesão se desenvolve. E uma lesão recorrente, ou seja, você tinha uma situação de uma lesão que estava presente inicialmente, foi feito o tratamento endodôntico, ela regrediu e depois ocorreu uma recorrência dessa lesão. Então, todas essas condições, elas sinalizam para causas do fracasso do tratamento. Aqui nesse exemplo, extraído também do livro do professor Hélio, a gente vê causas de origem microbiana, né? Você que justifica, às vezes, um retratamento endodôntico com causas microbianas, do qual a gente pode ter uma infecção que está dentro do canal radicular, ou às vezes uma infecção que extrapola os limites do canal radicular, chegando a ser uma infecção extra-radicular, né? Infecções persistentes ou secundárias, né? Presença de cistos, reações de corpo estranho, ou seja, causas de origem não microbiana, e que pode sinalizar para persistências de lesões periapicais. Então, além das causas microbianas, nós temos causas de origem também não microbiana. Então, nós temos diversos trabalhos que mostram sobre isso, principalmente na linha do professor Nair Ramachandran, que mostra as causas de origem não microbianas como fatores exógenos, ou seja, ponta de material obturador, ponta de papel, ou fatores exógenos, né, cistos verdadeiros ou cristais de colesterol, pode ser causas de origem não microbiana e que são justificativas da lesão persistir. Então, nesse sentido, qual que seria a sequência técnica do retratamento endodôntico? Então, uma vez a gente diagnosticado o fracasso do tratamento e a necessidade da gente fazer o retratamento endodôntico, a gente vai recair em opções de tratamento. Então, em algumas situações, detectado o fracasso da terapia endodôntica, existem casos que não vai ter solução, às vezes o dente já não tem mais componente periodontal que o sustente, né? Ou às vezes um dente com perfuração também associado com lesão, do qual a opção seria o implante. Ou às vezes a gente opta, evidentemente, quando tem condições da gente fazer o retratamento endodôntico, e hoje nós vamos ver os passos operatórios. E existem casos que faz necessário uma complementação cirúrgica desse tratamento, que é os casos de cirurgia paraendodôntica. Então, quando vocês detectarem um caso lá na clínica, faça a seguinte pergunta: é possível melhorar? Então, nessas duas radiografias à esquerda, a gente vê condições de obturações deficientes e tratamentos mal realizados, e que a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? É possível melhorar? Uma vez detectado uma falha técnica e uma lesão periapical associada, a gente tem que propor um tratamento do qual a gente melhora a condição. Então esse é um caso que eu me deparei há anos atrás, do qual foi necessário fazer o esvaziamento, o repreparo, a medicação intracanal e depois a obturação. Então,
É necessário a gente avaliar a condição clínica, a condição do histórico radiográfico também, para ver se a lesão está aumentando, se ela está persistindo naquela condição, e propor um retratamento. Sempre colocando, é possível melhorar? A gente tem que entrar numa condição que a gente consiga melhorar a condição inicial. Como sequência de tratamento, nós vamos ver um passo a passo de uma sequência básica de um retratamento. Então, inicialmente, uma vez detectado a necessidade de se fazer um retratamento, a gente vai começar pela anestesia, abertura coronária e posterior isolamento absoluto, né? Esvaziar aquele conteúdo do canal radicular, e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai retirar aquela gutta-percha. Remodelar o canal, ou seja, a gente tem que fazer um repreparo. Então, se o dente foi ampliado até num tratamento inicial, até o 40, 50, é necessário a gente ampliar um pouco mais, fazer uma remodelagem desse canal radicular. Colocação de uma medicação e posteriormente o selamento coronário definitivo, ou seja, a restauração definitiva. É importante a gente colocar a medicação intracanal e deixar o tempo para a medicação coronal, da medicação intracanal, selamento da coronária da cavidade e após 14 dias, verificação dos desaparecimentos dos sinais e sintomas iniciais, a gente vai remover essa medicação e fazer a obturação e selamento definitivo. Então, lá no laboratório, a gente, uma vez detectado, nós vamos fazer uma abertura inicial, né? Localização do orifício de entrada do canal radicular, a gente vai detectar essa gutta-percha. E aí nós vamos seguir o passo a passo desse esvaziamento do canal radicular, desse conteúdo de cimento e gutta-percha do canal radicular. Então vocês vão utilizar com auxílio de brocas de Gates-Glides inicialmente, depois com limas, a gente faz esse esvaziamento prévio, né, especialmente no ser cervical e médio. A gente não vai aprofundar tanto a broca de Gates nas porções apicais do canal radicular. E depois nós vamos, com pequenos movimentos com a lima do tipo Redstrom, esvaziando esse conteúdo. Esvaziando e ampliando o canal radicular. Então vocês começam com a lima de baixo calibre, 20, 25, e aí a gente vai ampliando e removendo. Sempre irrigando e aspirando constantemente para a gente remover todo esse conteúdo. Então, uma vez removido o conteúdo, faz-se necessário fazer uma nova odontometria para a gente estabelecer um novo comprimento de trabalho e, a partir daí, estabelecer uma ampliação necessária, uma remodelagem desse canal radicular. Então, com movimentos de cateterismo, com movimento do tipo K-flex, pressiona-se contra o remanescente da obturação e a gente vai removendo. Alguns casos, quando a gente tem uma massa obturadora muito dura, né, difícil de ser removida, difícil de ser desintegrada, a gente vai lançar mão do auxílio do solvente. Mas primeiro nós vamos fazer as tentativas iniciais para depois partir com o solvente gutta-percha. Pois bem, uma vez feito essa remodelagem, a gente vai seguir, né, com essa ampliação do canal radicular, faz-se necessário, e direcione-se à conquista de um efetivo processo de sanificação. É importante irrigar constantemente, depois posteriormente colocar bem a medicação intracanal, para a gente enfrentar essa situação de uma infecção secundária, né, do canal radicular. Então a medicação intracanal é imprescindível nessas situações de infecção secundária do canal radicular. E ela vai ficar por um tempo de 14 dias. Qual é o momento oportuno de eu obturar o canal radicular? Após o desaparecimento dos sinais e sintomas. Então a gente vai, depois de 14 dias, desaparecendo os sinais e sintomas, a gente não certificando que a gente fez o processo de sanificação adequado através da medicação intracanal, a gente pode avaliar o momento da gente fazer a obturação. Existem casos que a gente vai colocar a medicação com um pouco mais de tempo, mais do que 14 dias, às vezes faz necessário uma nova troca, mas em alguns outros casos, desaparecendo aqueles sinais e sintomas, é o momento oportuno da gente obturar. Então a gente vai obturar após a modelagem completa, né? Após o canal estar seco e livre de exudatos, ausência de sintomatologia dolorosa e selamento provisório íntegro, não tiver sinais de infiltração. Então, é necessário a gente entender as causas que levam ao fracasso do tratamento, conforme eu falei no início, causas de origem não microbiana, né? Então às vezes pontas que extravasa,
cimentos que extravasam, pode sinalizar com lesões persistentes e ser indicativos de um retratamento endodôntico, e causas de origem microbiana. Então, tudo quanto é material que passa, além dos limites do canal radicular, passa a ser um agente de corpo estranho, né? E que isso pode levar a um desenvolvimento de um processo inflamatório e uma lesão persistente associada, que faz necessário o retratamento. Alguns casos, até necessário também uma complementação cirúrgica para a gente remover esse material que ficou além das áreas. Então, esse é um exemplo que mostra, às vezes você pode ter um cone que passa aí alguns milímetros. Existem hoje manobras que você pode fazer no sentido de esvaziar e retirar esse material sem a necessidade de uma complementação cirúrgica. Então aqui um exemplo que mostra isso, né? Uma sobreobturação, não respeita aos limites do canal, né? Então, por meio de uma avaliação clínica e radiográfica da condição inicial, indicou-se o retratamento endodôntico. Então foi feito o esvaziamento, além dessas áreas, uma retirada dessa gutapercha, e posteriormente a colocação de uma medicação intracanal, que ficou aí por 14 dias, e em seguida realizou-se então a obturação do canal articular. Aqui é um caso que houve um preparo para retentor, então sempre quando a gente vai ser indicado a colocação de um retentor em algum dente, a gente já corta e já deixa no espaço já compatível para receber um retentor intraarticular. E depois faz a restauração definitiva. Bom, então esses foram uma ideia para vocês terem na nossas sequência técnica do retratamento endodôntico. Então assistam essa aula, né? Novamente a sequência operatória, né? Reconhecer quando é necessário. Então a gente tem causas de origem microbiana e não microbiana, e entender também essas sequências operatórias para o retratamento endodôntico. Bons estudos e nos vemos nas atividades práticas.